Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje vamos fazer a oração do Salmo 7. E nós cremos que esta oração será uma bênção para você e para toda a sua família. Vamos ler o Salmo 7 e ver o que Deus ele quer falar conosco através desse lindo salmo. Salmo escrito por Davi. Diz assim o verso 1 do Salmo 7. Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Aqui nesse verso 1, o salmista já começa o salmo pedindo ao Senhor livramento e afirmando que a sua confiança está nele. E a nossa confiança tem que estar em Deus. Não podemos confiar nas forças humanas, mas temos que confiar na força divina, porque é Deus que faz o milagre. É Deus que surpreende, é Deus que derrama sobre nós ricas bênçãos. E a nossa confiança deve estar em Deus, porque é Ele que nos livra. E o salmista, no verso 1, ele está pedindo para que Deus livre ele daqueles que o perseguem. E quem sabe você está vivendo um momento de perseguição. Às vezes nem sempre a perseguição é física. Às vezes a perseguição é espiritual. É no mundo espiritual. Mas só que Deus está dizendo através desse salmo e Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger, Ele vai estar conosco. E o salmista faz esse clamor, faz esse pedido no verso 1. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. E no verso 2 ele continua dizendo, para que ele não arrebate a minha alma como o leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Verso 3. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Verso 4. Se paguei com mal aqueles que tinham paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Verso 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Nesses versos 3, 4 e 5, o salmista está se justificando diante de Deus. O salmista está dizendo, Senhor, se eu fiz alguma coisa de errado, que eu pague por esse erro. Mas só que aqui o salmista está querendo apresentar ao Senhor que ele não tinha feito nada de errado. Mas se por acaso ele tivesse feito, que Deus o julgasse e fizesse justiça. Então o salmista aqui está pedindo a justificação de Deus na vida dele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. É tanto que no verso 6 o salmista diz assim, levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Aqui, no verso 6, o salmista está pedindo, Deus, entra com providência, desperta. Quando o salmista usa essa expressão, levanta-te, desperta, isso faz lembrar daquela passagem que Jesus estava no barco, e o vento assoprava no barco, as águas batiam no barco, e os discípulos, junto com Jesus, estavam dentro do barco. O vento era forte, o barco estava prestes a naufragar, e os discípulos ficam temerosos, com medo de morrerem em alto mar. Enquanto isso, Jesus está cochilando, dormindo na polpa do barco. E os discípulos acordam Jesus. Jesus acorda, levanta-te. Essa expressão do salmista no verso 6, levanta-te, Senhor, é a mesma expressão que os discípulos estavam fazendo lá naquela tempestade.
Acorda, mestre, porque nós vamos perecer. E a Bíblia diz que Jesus se levanta e ordena que o mar e o vento se acalmem. E o mar e o vento se acalmou. E Jesus repreende os discípulos dizendo: homens de pequena fé. Como quem diz, quem está no barco é maior do que os ventos. Quem está no barco é maior do que as tempestades. Ei, quem está no seu barco é Jesus. Os ventos podem soprar no seu barco. As tempestades, as ondas do mar podem até tentar naufragar o seu barco, a sua vida. Mas Jesus está no barco com você e esse barco não vai cair, não vai naufragar. E é isso que o salmista está dizendo: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. O salmista está pedindo: desperta, Pai, socorre-me, Senhor. Porque Davi estava enfrentando uma situação muito difícil. Davi era um homem de guerra. E ele vivia em pelejas, em guerras constantes. E os inimigos queriam destruir Davi a qualquer custo. É por isso que Davi está clamando, está pedindo ao Senhor misericórdia e livramento, pedindo para que Deus traga a resposta contra aqueles que estavam se contrapondo a ele, que estava se levantando contra ele, que estava perseguindo ele. Isso é uma resposta clara que Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Se alguém está perseguindo você, se alguém está difamando você, fique tranquila, fique tranquilo, coloca nas mãos de Deus, porque a resposta vem do Senhor. É isso que o salmista está expressando nesse Salmo 7. E no verso 7, o salmista diz ainda mais: assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. Verso 8: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Verso 9: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Aqui nesses versos o salmista ainda continua se justificando diante de Deus. E nesse verso 9, o salmista está dizendo que Deus é justo e que Deus ele prova os corações e a mente, ou seja, Deus conhece os nossos corações e as nossas mentes. Ei, Deus conhece você por inteira, por inteiro. Deus conhece você profundamente. Deus conhece você por dentro e por fora. Ele sabe os teus limites. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você aguenta. Deus conhece até onde vai as tuas forças. E eu quero te dizer, você é mais forte do que você imagina. Você é uma mulher guerreira, um homem guerreiro. Tantas lutas você já passou, tantos problemas e adversidades você já viveu na vida. E olha só, você está aí, de pé. Mesmo diante das tempestades, das perseguições, das decepções, das calúnias, das difamações, mesmo diante dos problemas da vida, você está aí viva, você está aí vivo, de pé na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem te sustentado até agora. E esse Salmo 7 nos mostra a fidelidade de um Deus que nos ama. A fidelidade de um Deus que nos guarda, nos protege, nos livra. E no verso 10 o salmista ainda diz: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é o teu escudo, minha irmã. Deus é o teu escudo, meu irmão. Toda flecha que é lançada contra você bate nesse escudo e cai. Toda maldição que lançam contra você bate nesse escudo e cai. Toda praga que podem lançar contra você bate nesse escudo e cai. Há diante de você um escudo poderoso.
E o nome desse escudo se chama Deus. E nada pode atravessar o escudo da nossa proteção. E é por isso que o salmista, nesse verso 10, do Salmo 7, ele está dizendo: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Verso 11, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Nesse verso 11 nós podemos provar, nós podemos ver que Deus, ele é um Deus que tem sentimentos. Deus, ele fica triste. Deus, ele fica alegre. Deus, ele fica com raiva, com ira. E nesse verso 11 nós podemos ver isso. Olha só como diz o verso 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então nós podemos ver que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Quando Deus está irado, a melhor coisa a se fazer é clamarmos a sua misericórdia. Quem toca em você, deixa Deus irado. Quem luta contra você, deixa Deus irado. A Bíblia fala que Deus se irou contra o Egito, porque o Egito maltratava o povo de Deus. E Deus lançou 10 pragas sobre o Egito. Ali era a ira de Deus sobre o Egito, porque o Egito maltratava o povo eleito. Ei, quem te maltrata, quem se levanta contra você, vai se ver com um Deus irado. Por isso que a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Ei, você é ungida de Deus, você é ungido do Senhor. Quem toca em você, toca em Deus. Quem toca em você vai se ver com a ira do Pai. Por isso que nós não precisamos dar respostas para as pessoas que se levantam contra nós. Quem responde por nós é o Senhor. É claro que nós temos que amar os nossos inimigos. Jesus nos ensinou a nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Mas isso não significa que a justiça divina não será feita. Você entende? Deus é amor, mas também é justiça, diz a Bíblia. E esse Salmo 7 fala sobre a justiça divina. É por isso que no verso 11 o salmista diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E no verso 12 o salmista continua dizendo: se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Aqui nos mostra que quando o homem não se converte, blasfema contra Deus, a ira do Senhor está posta diante deste homem. Por isso que o verso 12 nos diz: se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. E nós podemos ver na história muitos personagens que blasfemaram, que falaram mal de Deus e pagaram um alto preço. Nós podemos ver o rei Nabucodonosor, que blasfemou diante de Deus, e Deus colocou ele para comer capim. Nós podemos ver também o rei Herodes, que não deu glória a Deus, que não deu a honra ao Senhor, e recebendo para si a honra, recebendo para si a glória, e a Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho. Nós podemos ver na Bíblia Deus julgando e pesando a mão contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Ei, minha irmã, a pior coisa do mundo é se levantar contra uma mulher de Deus. Não mexe com uma mulher de Deus. Não mexe com um homem de Deus. Não mexe com esta mulher que vive de joelho orando. Não mexe com este homem que vive de joelho orando, porque Deus tem negócio na vida dele. Deus tem negócio na vida dela. E no momento que você e eu lutamos contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente paga um preço muito grande. Se você é uma mulher de oração, um homem de oração, você tem um escudo protetor diante de ti. E quem toca em você, toca no próprio Deus. E esse Salmo 7 nos mostra sobre isso, nos revela a respeito disso. É claro que nós não
precisamos e nós não devemos desejar o mal para ninguém. Não podemos desejar o mal para ninguém. Porém, a justiça do Senhor seja feita. Porém, aqueles que falam mal de Deus, aqueles que blasfemam do Senhor, não podem deixar de ficar impunes. Deus, ele pune aqueles que se levantam contra os escolhidos do Pai. E você é uma escolhida de Deus. Você é um escolhido de Deus. E Deus é quem garante a tua resposta. Quando alguém te difama, quando alguém fala mal de você, você não precisa responder. É Deus que vai responder por você. O verso 12 e o verso 13. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Verso 13. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Olha só esse verso 13. E já para ele quem? O homem que não se converte. Preparou armas mortais. O texto está dizendo que Deus preparou armas mortais para aquele que não se converte. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. A pior coisa do mundo é ser inimigo de Deus. E aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Está escrito na palavra. E aquele que se levanta contra os ungidos do Senhor é inimigo de Deus. Aquele que se levanta contra você é inimigo de Deus. Nós temos que pedir misericórdia? Sim, temos que pedir misericórdia. Mas a justiça está com Deus. A vontade do Senhor, ela é executada. E no verso 14 nos diz: eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos, produzirá mentiras. Verso 15. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. Esse verso 15 é muito interessante, olha só. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que mesmo fez. Ou seja, quem prepara uma cova para você, quem prepara uma armadilha para você, vai cair na mesma armadilha que preparou contra a sua vida. Quem preparou a tua cova vai cair na cova que prepararam para você. É isso que o verso 15 está nos dizendo. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que mesmo fez. Ou seja, quem preparou armadilhas e covas contra a sua vida vai cair na mesma cova, na mesma armadilha que prepararam contra você. Isso me faz lembrar de Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. E descreve-nos a Bíblia que os opositores e perseguidores de Daniel tiveram um plano maligno para destruir a vida de Daniel. E induziram o rei a colocar um decreto que aquele que adorasse um outro Deus seria lançado na cova dos leões. Então, passaram a informação de que Daniel estava adorando um outro Deus. Como o rei tinha dado o decreto e não podia voltar atrás das suas palavras, aqueles homens tramaram contra Daniel, porque eles eram opositores contra Daniel. E eles conseguiram realizar o plano maligno contra a vida de Daniel, e pegaram Daniel e jogou ele dentro de uma cova de leões. Diz a Bíblia que Daniel cai na cova. A noite inteira se passa, e quando vão abrir a cova, o rei olha e vê Daniel vivo entre os leões. E o que acontece no final da história? Aqueles mesmos que tramaram, aqueles mesmos que arquitetaram jogar Daniel dentro da cova, eles foram jogados na cova dos leões e morreram, devorados pelos leões. Os mesmos que jogaram Daniel na cova dos leões foram os mesmos que caíram dentro dela. Ou seja, os mesmos que estão tramando contra a sua vida, os mesmos que estão planejando contra a sua vida, eles cairão na sua própria cova. Por isso, não tenha medo e não se preocupe. Nada melhor do que um dia após o outro. Lembre-se de José. Os mesmos que jogaram José dentro de uma cisterna, os mesmos que venderam José por 20 moedas,
estes mesmos, no futuro, estavam precisando de José. E José agora era governador no Egito. E assim Deus fará na minha vida e na sua vida. O Senhor honrará você diante daqueles que te perseguem e te maltratam. Por isso não temas. E nesse verso 15 o salmista está dizendo: cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que mesmo fez. E no verso 16 ainda diz mais: a sua obra cairá sobre a sua cabeça, sua violência descerá sobre a sua mioleira. Aqui o salmista está dizendo: a violência dos perseguidores cairá sobre eles mesmos. E no verso 17 o salmista conclui o salmo dizendo: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É claro que temos que seguir os ensinamentos de Jesus, amar o nosso próximo como a si mesmo, orar pelos que nos perseguem e nos maltratam. Porém, isso não significa que a justiça de Deus não será feita. E esse Salmo 7 nos mostra e nos revela isto. Nos revela que Deus é aquele que é justo, um justo juiz que julga as nossas causas. Nesse momento eu quero fazer uma oração especial por você. Você que está enfrentando perseguições, calúnias, difamações. Você que está tendo momentos difíceis, momentos complicados na sua vida. Você que precisa de uma bênção especial na sua família, na sua casa. Eu quero orar por sua vida. Eu quero pedir para que Deus tenha misericórdia de ti e te conceda uma bênção e uma vitória toda especial. E que o nome de Jesus seja glorificado na sua vitória e no seu testemunho, que em breve você vai contar. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos confins da terra, nós acabamos de ler o Salmo 7. Deus, nós podemos confirmar a tua justiça registrada nesse salmo. E nesse momento, ó Deus de misericórdia, Deus de novos começos, aqui na tua presença nós estamos porque confiamos no teu poder, confiamos na tua misericórdia, na tua mão estendida para conosco. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós apresentamos diante de ti a todos os perseguidores, a todos os caluniadores, a todos os fofoqueiros que falam mal de nossas vidas. Nós colocamos todos eles nas tuas mãos. E que tu possa ter, Senhor, misericórdia, mas que tu possa mostrar que tu és conosco. Que tu possa mostrar, Senhor, que tu és um Deus de justiça, que ama a verdade, ama a justiça. Nós te pedimos, ó Deus, que tu possa trazer a resposta por nós. Deus, responde por nós, ó Pai, para que nós não precisamos responder com as nossas próprias forças, porque nós temos a ti como advogado. A tua palavra diz que tu és o nosso advogado. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Então por isso que nós te pedimos que toda a força do mal que está usando pessoas contra nós, que essas forças malignas caiam por terra, que essas forças malignas percam a força no nome de Jesus, que todo principado e toda potestade venha cair por terra no nome de Jesus, que tudo aquilo que está lutando contra nossas vidas venha ser bloqueado no nome santo de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos a tua justiça, a tua misericórdia. Deus, nos guarda debaixo da sombra da tua onipotência. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Senhor, que tu possa trazer a resposta imediata na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Te pedimos a tua misericórdia, te pedimos, Senhor Deus, o teu perdão, a tua graça. Nós perdoamos, Senhor, perdoamos a todos aqueles que nos ofendem, perdoamos aqueles, Senhor, que nos perseguem,
Liberamos o teu perdão, Senhor, sobre as vidas que falam mal de nós, as vidas daqueles que nos perseguem, daqueles que nos caluniam. Nós perdoamos, nós liberamos o perdão sobre esta vida. Mas que tu possa mostrar, Senhor, que tu és conosco, que tu és um Deus de maravilha, que tu és um Deus tremendo, assim como o Senhor exaltou a José. Não exaltou a José como motivo de vingança contra os seus irmãos, mas tu exaltou a José para salvar o povo de Israel. Então, ó Deus, que tu possa nos exaltar, não para pisarmos naqueles que nos pisou, mas que tu possa nos exaltar para que nós possamos estender a mão para aqueles que nos pisaram, para que nós possamos liberar o teu amor e mostrar para eles que nós somos diferentes, que nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. No nome de Jesus nós te pedimos a tua bênção, a tua providência e a tua resposta, para a glória e louvor do teu nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Minha irmã e meu irmão, fique com seu coração leve e tranquilo. Simplesmente perdoe aqueles que falaram mal de você. Perdoe aqueles que zombaram de você. Perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo. Fique tranquila e fique tranquilo, porque Deus vai mostrar para eles que Ele, o Senhor, é contigo. Deus vai mostrar para todos aqueles que te zombaram que Ele é com você. Mas você não precisa se vingar. Você não precisa pagar o mal com o mal. Você tem que pagar o mal com o bem. Então deixe nas mãos de Deus, porque a resposta vem do Senhor. Amém? E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. O Senhor é contigo.